Presidente, eu vou ser muito sucinto. Primeiro, todos me conhecem aqui nessa casa. Se alguém perguntasse, ou se alguém pedisse, presidente, para algum parlamentar dessa casa falar o nome de um deputado briguento, de um deputado agressivo, de um deputado nervoso, de um deputado que xinga, certamente meu nome não seria lembrado. Não sou conhecido nessa casa por brigar com ninguém, por ofender ninguém, por partir para cima de ninguém por característica física, por origem. Pelo contrário, eu sempre bato na política. E quando eu faço uma acusação pessoal, é acusação de crime, e eu provo essa acusação. Já houve parlamentares nessa casa que me processaram no Supremo Tribunal Federal por calúnia. Eu sempre ganhei por apresentar a exceção da verdade. Tudo que eu falo, quando eu faço uma acusação contra o parlamentar, eu tenho capacidade de provar. E por isso que nunca perdi nenhum processo por calúnia movido contra mim por parte de nenhum parlamentar nessa casa. Quando eu digo, e eu repito, porque trata-se de fato, e eu tenho capacidade de provar isso, na discussão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que eu tive a honra de relatar durante 2 anos, que no licenciamento de Belo Monte, tribos indígenas receberam de 3 a 5 milhões de reais nas suas contas correntes. Receberam picape 4x4. Receberam centenas de cabeças de gado Nelore. Centenas de cabeças de gado leiteiro. Leiam o EIA-RIMA de Belo Monte. Lá está as compensações ambientais impostas como condicionantes. Isso é fato, e eu trouxe esse fato para uma discussão política. Eu nem me referi a nenhum parlamentar. Eu levantei esse fato da tribuna da Câmara dos Deputados. Não apontei o dedo para ninguém. Eu disse que isso seria um abuso. E que esse abuso era uma das razões pelas quais estavam militando contra o projeto. E eu não tenho a menor dificuldade de sustentar isso que eu estou falando. Daí, eu, sem ter citado a parlamentar, sem ter citado seu partido, sem ter feito nenhum tipo de menção, porque eu sequer conhecia essa parlamentar antes desse episódio. Não sou membro de nenhuma comissão junto com ela. Ela parte para o microfone de aparte e me chama, deputado Riborne, eu até dou risada, porque eu acho uma coisa meio patética, assim. Agora, chamar de deputado estrangeiro e dizer que eu não tenho o direito de me manifestar sobre uma matéria dentro dessa casa, porque nem daqui eu sou, aí sim eu tenho que defender a minha honra e a honra da minha família, e nisso eu não recuo 1 milímetro sequer. Posso sofrer deste conselho aqui, sanção de suspensão de mandato, de advertência, se entenderem diferente do entendimento do relator. Mas nisso, me perdoem, mas eu não recuo. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, nasci em Salto, no interior de São Paulo, fui criado em Indaiatuba, moro na cidade de São Paulo há 10 anos, represento a população brasileira, o povo do estado de São Paulo. Tenho muito orgulho, sim, dos meus avós japoneses, por parte de pai, que vieram para cá, sem saber a língua, com todas as dificuldades, com toda a miséria que sofreram, para estar aqui, e que, inclusive, eu poderia nem estar aqui hoje, se na Constituinte de 1946 fosse aprovada uma emenda do Partido Comunista que queria proibir a imigração asiática no Brasil, porque nos chamavam, deputado Farrur, de peste amarela. E o presidente da Assembleia Constituinte deu o voto de Minerva, que possibilitou que os meus avós viessem para cá. Do outro lado, tenho igual orgulho da origem materna. Minha mãe é paraense, como muitos dos senhores sabem, de Santa Isabel do Pará, deputado Éder Mauro. Passei parte da minha infância em Ananindeua, em Belém, e minha mãe tem origem indígena, italiana, portuguesa, e eu sou fruto da miscigenação que a maior parte do Brasil também o é. Como sei que alguns dos senhores, assim como eu, também gostam de estudar a história do Brasil, e sem dúvida nenhuma já tiveram oportunidade de ler Casa Grande Senzala, de ler Raízes do Brasil, de conhecer o conceito de homem cordial, que tem suas virtudes e os seus defeitos,
Mas o que eu quero reforçar aqui é que eu não tenho nenhuma vergonha de defender a honra do meu nome e o nome da minha família. E eu sempre vou rechaçar e vou refutar qualquer tipo de ataque baixo, como o que foi feito por essa parlamentar. E aqui ela me acusa, dentre outras coisas, de violência política de gênero. O que eu falei que tem qualquer relação com gênero feminino ou masculino? Não dá nem para dizer de infundada, porque sequer fato tem. Não é que não tem fundamento, não tem um fato para ter um fundamento, não tem algo que precede o fundamento. Então, colegas, não sou membro desse conselho. Essa é a primeira vez que estou tendo que me defender nesse conselho, uma experiência desagradável que eu não espero ter futuramente, com todo o apreço que eu tenho pelo presidente, mas não é um ambiente que eu gostaria de frequentar. Acho que esse conselho tem coisa mais importante para deliberar. Tem parlamentar, como já foi colocado aqui, teve deputada que já matou gente. Teve deputado que já roubou, que já fez rachadinha. Eu, por defender um projeto que eu relatei durante 2 anos e defender a honra da minha família, vou sofrer uma censura, uma sanção por parte desse conselho? Aí vocês me desculpem, os senhores. Esse é o tipo de punição em que eu preferiria estar do lado do injustiçado. Aliás, existe uma passagem, quando Sócrates foi condenado à morte por cicuta, um dos seus discípulos chega chorando para ele, né? Fala, mas mestre, eu estou muito triste e indignado porque o senhor foi condenado injustamente. E Sócrates, sempre sagaz como foi, responde, e você preferiria que a condenação fosse justa? Então, se for cometida uma injustiça contra mim aqui hoje dentro desse conselho, eu prefiro estar do lado daquele que é injustiçado do que daqueles que aplicam a penalidade injusta. Razão pela qual, e veja, eu sei que na sequência e na pauta da reunião há uma representação, que não fui eu quem fiz, contra a deputada Célia. Porque ela furou a mão do deputado Coronel Meira, que entrou na minha frente quando ela partiu para cima de mim. Não acho que nem ela, que furou a mão de um parlamentar, tem que ser caçada por causa disso. Porque de furar a mão de um deputado é absolutamente reprovável, inaceitável, mas pode ser punido com uma sanção menor do que uma cassação. Há outros instrumentos nesse conselho aqui para promover a punição. Agora, no meu caso, nem agressão física houve. Por menor que seja. Não houve nem injúria de fato. Então, razão pela qual eu peço o voto de cada um de vocês, não para me salvar, não para me proteger, mas, enfim, se dos fatos que eu coloquei aqui, se os senhores não acham que é relevante, quando atacarem a origem de vocês, a família de vocês, a honra da família de vocês, não acham que isso é relevante para a defesa de um parlamentar, aí eu vou ter o prazer de ter o voto contrário dos senhores. Se os senhores pensam o contrário, então eu peço que votem a favor do arquivamento do meu processo. Perfeito, deputado Kim Kataguiri. Declaro aberta a discussão da matéria. Curta e inscreva-se para mais vídeos.